aqui é Doutor Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Bom, galera, muita gente está me perguntando: doutor, o senhor viu o ZenBook 14 da Asus? Doutor, o que o senhor achou sobre o ZenBook 14 da Asus? O que o senhor está achando? Bom, galera, tem que falar, né? Enquanto vários chupiscotubers ganharam o ZenBook 14, Doutor Reclama ganhou a Zenbosta de caneta, que nem funciona mais, olha só. Mas eu não estou despeitado, até porque eu tenho peitinhos. Eu estou aqui pensando comigo, por que será que ninguém mandou ZenBook Zenbosta 14 para mim? Puxa, talvez porque se chegasse aqui, Doutor Reclama iria abrir para ver, né? Então, depois de ter visto o bafafá e o comentário do meu amigo lá do Loop Infinito, que abriu o ZenBook, né? Me fiquei curioso sobre analisar o circuito do ZenBook 14 e dar uma olhada. Aí entrei nos sites gringos e vi que outras pessoas já abriram o ZenBook 14. Então, gostaria de fazer mostrar para vocês a minha análise sincera e verdadeira. Bom, pessoal, assim, ó, isso aqui é uma placa de um CCE, eu acho, é um positivo, tá? Bem antiga, tá? Famoso pose que eles falam. Mas olha que invejinha, porque aqui você podia colocar dois slots de memória e aqui você tirava o processador, ó, tá vendo aqui, ó, o processador sai, você tem uma chavezinha de fenda, você vira aqui, tira o processador, se queimar ou se você quiser fazer um upgrade e coloca o processador de volta. Olha aí que legal, divertido, né? Bom, isso no ZenBook Zenbosta não acontece. Tudo bem, vamos deixar quieto. Não vamos falar sobre o fato de você não merecer aumentar a memória do seu notebook e você não merecer trocar o processador. Não vamos falar nisso porque isso não vem ao caso. Vamos falar apenas que a Asus trazendo inovações para nos surpreender, né? Até porque aquela bateria da Asus, nossa, aquela bateria ali, ela é de lítio, né? Eu acho que é lítio, não é o íon, é o hipo, que ele absorve mais energia mais rapidamente, acumula energia muito mais rápido. Eis o porquê da wattagem ser alta, né? 47 watts-hora. E o fato de aguentar muito tempo. Mas o que acontece com essas baterias? Espera aí, primeiro, vamos analisar. Essa bateria interna é uma inovação? Acho que não. Mas quem é que já usava isso há muito tempo atrás? Positivo, CCE, né? Megaware. Inclusive até eu fiquei pensando, será que a Acer não copiou a Megaware? Dá uma olhada nessa bateria aí. Então, qual a vantagem e desvantagem de baterias de tablet, né? Que aquilo ali para mim, na minha ignorância, na minha santa ignorância, são baterias de tablets ligadas em série, né? Até o circuito você vai observar que é igual do Megaware lá, ligado em série. Bom, a vantagem é que não dá problema nunca, né? Ou será que dá? Olha aí. Bom, então essas baterias a gente já sabe que elas incham, né? Elas incham, as baterias simplesmente incham. Então vamos falar uma análise bem prática e bem simples sobre o que eu achei, tá? Não troca, você não consegue botar memória, então se queimar a memória você se ferrou. Você não consegue trocar o processador.
né? A menos que você faça um rebalem na placa, que isso é muito depreciante e muito frustrante para quem compra, beleza? Depois, você tem uma bateria interna que pode vir a inchar, como é o caso de vários notebooks da CCE. Vários notebooks da Multilaser. Engraçado, né? Essas marcas tão comuns e tão simplórias, né? Que trazem tecnologia da China e estarem numa vibe bem parecida a esses Zenbook, né, 14. Então qual a vantagem da bateria interna? Não vejo nenhuma, a não ser o fato de amanhã depois você ter que levar uma assistência para trocar a bateria, que antes no Note normal você trocava a bateria e tal, mas é o futuro, né? O futuro evolui para te ferrar. Tudo bem, mas o fato dela poder inchar e explodir dentro do teu notebook, isso é bem complicador, tá? E o fato dessas baterias não durarem muito, não tanto quanto aquelas que você tira e troca, que é aquelas redondinhas. Essas baterias quadradas aí não tem uma durabilidade tão boa. Eu posso estar enganado porque a tecnologia evoluiu e essas baterias aí que vem nesse notebook são a IPO e não a Ion, né? Mas eu posso dizer que eu posso prever que venham a inchar, porque esse tipo de bateria geralmente causa um certo inchaço e até alguns casos, como já aconteceu comigo num CCE que eu comprei que dei para minha mulher, a bateria inchou e ficou desse tamanho. Então é um ponto negativo. Depois, observando que as baterias são tipo tablet, ligadas em série, observa-se também, faça uma observância, vou mostrar a foto aí. Do conector de carga, que é um conector bem simplório e de péssima qualidade, como os dos HPs, né? Aqueles i1 HP tinha um conector muito semelhante a esse aí, vou mostrar para vocês aí, tá? Então, bom, então eu fiz algumas observâncias de bateria, fiz algumas observâncias do conector de carga, que é de péssima qualidade, que vai apresentar problema rapidamente. Aquele tipo de conector ali não dura muito, tá? Depois, o fato de a tela ser bem fina. Essa tela fina é legal, é super bonito, mas eu observei uma coisa, eu vou mostrar a foto para vocês aí. O que eu quero especificar nesse momento é que eu tenho quase que convicção que todas as telas LCD, só um minutinho, as telas de notebooks, é óbvio que essa tela do Zenbook é uma tela nova, é um novo padrão, mas todas elas têm um circuito de carga. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma tela de notebook, ó, isso aqui é um CCE, tá? Ó, é um CCE. Essa tela de notebook aqui, ela tem um circuito aqui, que são os CIs aqui, né, o Fly, tudo vai aqui, né? Nesse circuito que você está vendo aqui atrás, tá? O fato dessa tela se tornar por si só um pouco grossa, né? Tem um circuito aqui, você tem que observar, você tem que botar um adesivo isolador aqui, porque isso aqui esquenta e tal. Então a impressão que me dá, tenho quase convicção, que esse circuito aqui passou para a placa-mãe, como vocês vão poder ver no vídeo que está marcado ali para vocês darem uma olhada. Então, se você tiver um problema na tela, você vai ter uma certa dificuldade em trocar a tela, simplesmente pelo fato de não saber se é a tela ou se pode ser no circuito que vai agregado na placa. Isso é um ponto negativo no meu ponto de vista, tá? Então, em uma análise técnica, uma análise bem técnica, eu posso dizer para vocês que esse Zenbook, né, apesar dele ter esse valorzinho simplório de 5.900 e utilizar DDR3 ainda, né? O barramento de memória DDR3, pelo que eu vi nas especificações, ele tem uma bateria que, na minha opinião, não vai durar 2 anos. Se chegar a durar 2 anos, você é um cara sortudo. E que existe a possibilidade de haver dela inchar e acabar explodindo dentro do celular. É uma possibilidade extrema, mas é a minha opinião.
além do conector de carga dele ser um conector bem frágil para um notebook desse valor. Então, quer dizer, qual a vantagem desse notebook especificamente? Você não consegue fazer upgrade de processador, você não consegue fazer upgrade de memória, você não consegue nada a não ser trocar o disco rígido, que é um SSD PCI ali, né? PCI Express ali, que é um encaixezinho de alta velocidade, de 256 por um de 512. Então, quer dizer, na minha concepção, tecnicamente, interatividade com o hardware é nula. Além do fato do agravante, né, de ele ter o CI da tela ser agregado na placa, como eu já mostrei na foto, e o conector ser bem fraco. O processador, a gente sabe que é um processador, o modelo U são processadores econômicos de energia, né? Ele tem o i7, mas a gente sabe até em alguns fatos, assim, alguns gráficos, inclusive eu vou colocar uns gráficos aí para vocês darem uma olhada de comparativos com outros notebooks com a mesma GPU, com o mesmo processador aí, que ele acabou saindo perdendo, né? E o outro detalhe bem interessante da coisa é que simplesmente você não tem a opção de troca de processador, não tem opção de acréscimo de memória e você só consegue trocar o disco rígido. Depois disso a gente tem aquela tampa de metal, né? O notebook tem um acabamento bem legal, aquela tampa de alumínio. Aquilo para mim, no meu ponto de vista, é agregado ao sistema de dissipação ali que você vê ali, tem um sistema de dissipação. E o fato de ser alumínio ajuda a dispersar o calor, isso é um fato positivo, e não deixa também de ser um contrapeso pelo simples fato do aparelho ser bem leve, então ele teria que ter um certo contrapeso embaixo para poder haver um equilíbrio e ele acabar não virando a tela para trás, tá? A gente vê que são aparelhos fracos. Um outro ponto negativo que eu gostaria de falar, vou mostrar a foto aí para vocês verem, é o teclado. Esse modelo de teclado aí, retroiluminado, ele tem um ponto super negativo, que é qualquer gota d'água entra para dentro dele. Vou mostrar a foto aí para vocês verem. Muito comum nos notebooks da Asus, né? E se você quiser comprar, se você achar que a bateria desse modelo não vai dar problema, você pode dar um bico na Amazon, que já tem a bateria lá para vender, tá? Não sei se é desse exato modelo, mas é muito parecida. Vou botar a foto aí para vocês verem. Já tem a bateria lá para vender, significando o quê? Que provavelmente vai vir a dar problema na bateria pelo simples fato da bateria ser uma bateria interna. Isso é só a minha opinião técnica de quem faz manutenção em notebooks aí, dizendo que existem alguns pontos negativos na placa, o fato do circuito da tela estar todo agregado ao volume da placa e não separadamente como antes nos notebooks. Mas isso é o futuro, isso é a evolução. A evolução te traz surpresas, às vezes nem tão agradáveis, não é verdade? O que eu posso dizer, por R$5.900, essa ninharia, nossa, vale a pena não comprar, gastar R$5.900 num notebook que, na minha opinião, eu acho que se você comprar esse notebook e ele durar um ano, tá bom, porque qualquer gotinha que cair vai para dentro do notebook, pelo fato do teclado ser retroiluminado, como eu mostro numa foto aí, tem alguns vãos ali, vai entrar para dentro do notebook. Depois a resistência dele é muito baixa, mas o que você quer é um produto altamente tecnológico, não precisa de grandes resistências. Se você quiser para jogo também, desista, porque ele não tem placa dedicada, ele tem uma GPU gráfica da Nvidia, da Nvidia não, da Intel, tá? Que é uma GPU econômica, que geram os gráficos, mas são voltados mais para economia, como também o processador. E DDR3 ainda, né? Isso é que é um fato que eu acho bem negativo, pelo que eu vi.
E o fato de você só conseguir colocar um HD maior, apesar do HD ser um PCI Express de alta velocidade, isso dá um desempenho, isso dá uma melhoria, dá uma partida mais rápida, mas a gente não vive só de partidas mais rápidas, né? Principalmente o usuário final, principalmente no Brasil, a gente vive de durante e depois. O depois é você querer fazer um upgrade e não ter opção, o depois é você observar que a bateria pode não ter aquela durabilidade que se espera, o depois é você observar que o conector de carga pode facilmente quebrar pelo fato de ser muito fraco e por aquele tipo de conector de carga ali realmente apresentar vários defeitos. E o fato de, se amanhã depois da tela parar de funcionar, você não ter como saber se o problema é tela ou se é no circuito compartilhado com a placa. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de fazer essa análise técnica e falar o que eu acho para vocês. Afinal de contas, já que eu não ganhei o aparelho e fiquei peidorreirinho, eu tinha que fazer alguma coisa e falar sobre isso, já que tá todo mundo comentando, né? É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço.